Bom dia, empreendedora! Bem-vinda a essa série de lives que vai acontecer às 19 horas, segundas, quartas e sextas nessa semana, para que a gente possa entender, afinal de contas, por que a gente tá tão sobrecarregada, né? Muita coisa para fazer, pouca metodologia para entender como que faz tudo, muita sobrecarga, e a gente vai falar dessa gaiola dourada, onde a empreendedora está trancafiada, e entender, afinal de contas, como que a gente faz para avançar 1 centímetro por dia. Essa série de lives tem essa possibilidade, tem essa promessa, tem esse objetivo. Como que você vai fazer para avançar 1 centímetro por dia? E eu hoje tô muito prof, né? Toda trabalhada no coque. Toda no coque, porque eu tô muito professora, muito coque. Porque na minha cidade fria e maravilhosa, o calor invadiu absurdamente. Então, assim, Curitiba está calorenta demais. Então, eu estou trabalhando no coque da prof hoje, porque não tenho condições de tirar esse coque. Para que você possa entender essas lives de 1 centímetro por dia, vou começar fundamentando alguns conceitos para que você possa avançar comigo, entender isso. E antes disso, vou cumprimentar o meu professor, Vitor Paes. Seja bem-vindo, meu professor de psicodrama. Ele me deu aula de comunicação. E na sequência, quando eu comecei a dar aula na pós, eu fiquei com a matéria de comunicação. Eu dei aula na matéria que ele me deu aula. Muito obrigada, prof. Bem-vinda a esse lugar. Mulherada maravilhosa, bem-vinda. Paula, bem-vinda. Sabor de chocolate, bem-vindas. Bem-vinda, Regina, meu amor. Bem-vindas. Pra gente começar, então, esse babado forte, eu quero te contar que me trouxe aqui, né? Hoje você vai ver meu escritório, a prateleira do meu escritório hoje tá chacoalhando. Porque é um cenário, né? E o ventilador tá ligado. Tá fazendo barulho o ventilador pra vocês? Tá ok? Vamos começar a pensar, então, por que eu tô falando desse assunto pra você, né? Por que eu vou falar de gaiola dourada da empreendedora e por que eu vou falar de 1 centímetro por dia, tá? Quero te dar esse contexto aí de da onde isso vem. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Essa vida que eu levo hoje, né? Essa vida que eu tenho dos últimos 4 anos, e a gente tá às vésperas de fazer 4 anos, né? Dessa minha vida nova. Ela é nova, assim. É como se eu tivesse nascido de novo, como diz Paula, nasceu de novo no mesmo CPF. Ela é nova, né? Ela tá um pouco de barulho, mas eu acho que estamos todos assim. Tá, deixa eu ver se eu consigo desligar. Vê aí se melhora o barulho sério do ventilador. Vou colocar os cabelos pra cima aqui. Vê se melhora o barulho sério por causa do vento. Então, o que acontece? Essa vida que eu levo hoje, pós-pandemia, ela é super nova. Ela tem 4 anos, né? Então, eu tenho 4 anos da minha vida no profissional nova. A minha vida não era assim como ela é hoje, né? Eu trabalhava eu tinha uma empresa de treinamento e palestra. Então, eu trabalhava em várias empresas, treinando a liderança para que os líderes pudessem... Não, mas tá beleza, tem uma janelinha aqui que tá ventando. Eu dava treinamento de liderança, desenvolvia liderança e fazia temas importantes dentro das organizações para trabalhar inteligência emocional, trabalho em equipe, comunicação e isso que a gente chama de soft skills. Esse era meu trabalho. Além disso, eu tinha uma empresa de eventos, né? Então, eu já fazia 21 anos que eu fazia festas, eventos, cipates, etc, etc. E quando a pandemia baixou, né? Quando chegou aqui, a pandemia veio, naquele mês que a pandemia se instalou, e aí mais precisamente entre 20 e 21 de março, então a gente tá às vésperas de 4 anos desse acontecimento, eu tinha contratos muito legais, muito legais. Eu fazia consultoria num shopping, eu trabalhava numa multinacional, desenvolvia os líderes de uma multinacional, eu fazia treinamento em equipe para várias empresas, então eu tinha contratos assinados muito lindos, assim, de uma vida muito gostosinha. E além disso, eu fazia festa, né? Meu marido tinha uma empresa de festa que eu tinha aberto e ele tava tocando. Os meus contratos estavam todos em vigor até a hora que instalou-se a pandemia, e depois, pós-pandemia, quando instalou, você lembra que a gente passou por aquele período de abre, não abre, volta a trabalhar, não volta, como que volta? Então tinha todo um problema, assim, sobre uma situação, sobre como que ia ficar o mundo, né?
E foi um baque muito grande pra mim, óbvio que eu só sou uma porta-voz dessa tragédia que foi pra todo mundo, mas um baque muito grande pra mim, porque eu tinha plantado muito em 2018, 2019 pra colher em 2020, o que não aconteceu, né? E numa dessas coisas de desespero, o Instagram não tá notificando que eu tô ao vivo. O que a gente faz, gente? Pega essa setinha e manda pras pessoas que estão de bolinha verde. Quem sabe ele começa a entender que eu estou ao vivo. Ah, Instagram, notifica, amor. Tenho tanto pra falar, meu querido. Notifica. Notifica bonito. Instagram, notifica. Vamos ver se ele vai notificar. Agora mandem corações, foguinhos, coisinhas. Estão gostando? Comentários. Quem sabe ele entende que eu tô viva falando pra vocês. E não me sentia tão viva assim quando instalou-se o caos, né? Quando os meus contratos foram todos suspensos, foi um Deus nos acuda, assim, sabe? Foi muito sofrido. Um mês eu ganhava dinheiro, outro mês eu ganhava zero. E eu fiquei muito amedrontada com tudo que tava acontecendo. E fiquei muito, muito, muito sem forças. E fiquei na cama, assim, fiquei de cama uns 2, 3 dias pra entender até o que tava acontecendo. E nesse de cama, 2, 3 dias, depois que eu tava uns 3 dias de cama, o meu marido falou, mas ó, você tem que levantar daí, você tem que reagir, você tem que tomar banho, você tem que calma, vamos ver o que nós vamos fazer. E eu fiquei muito agoniada e disse, você não tá entendendo o que está acontecendo. Eu perdi tudo. E quando eu gritei, né, eu perdi tudo, eu olhei pra porta do meu quarto. E na porta do meu quarto tava o Henrique, meu marido e os meus 2 filhos, assim, muito preocupados comigo. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu tenho tudo, né? Eu não perdi tudo, eu tenho tudo. E aí eu fui tomada por uma grande esperança, assim, sabe? E uma cola chamada amor colou os meus caquinhos. Deu a entender que eu tinha tudo, que eu não tinha perdido tudo. E a partir desse entendimento, eu concluí que dentro de mim estava todo o conhecimento que eu precisava para fazer tudo de novo, tudo que eu precisasse fazer eu sabia, tava dentro de mim, né? Tava guardado em mim. E nesse momento, né, que eu concluí que eu não tinha perdido tudo, mas eu tinha tudo, eu resolvi levantar da cama e resolvi falar com as pessoas pelo a única janela possível que tinha sobrado, que era a janela do Instagram. Eu não sabia mexer no Instagram, eu tinha perto de 800 pessoas, 1000 pessoas nesse Instagram, que eram as plateias das empresas que eu dava treinamento, então uma plateia muito diversificada, tinha chão de fábrica, tinha liderança, tinha diretoria, tinha vários nichos, vários segmentos. Pedro, meu amor, seja bem-vindo. Tinha Alda, bonitinha, seja bem-vinda. Tinha vários segmentos que eu trabalhava, então eu tinha um Instagram de muita gente, mas tudo muito misturado, né? E eu não sabia mexer em nada, não sabia apertar nada. Além disso, naquele momento, eu era professora de metodologia científica, pragmática da comunicação humana e sociodinâmica da relação. Então, eu ainda tinha uma linguagem nada agradável ou palatável para as mídias sociais, né? Eu era uma professora de metodologia científica, corrigia projetos científicos. Então, eu tinha zero possibilidade de trabalhar no que eu sabia fazer, contratos todos cancelados, uma pandemia instalada e o Instagram que eu não tinha menor conhecimento. E eu comecei a fazer o que a gente faz quando a gente começa, que é olhar para uma referência que você tem e a partir dessa referência que você tem, você copia a referência que faz sentido, que foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha, olhando para as mídias, Débora, meu amor, bem-vinda, Cris Prado, coraçãozinha, bem-vinda. Que saudade, Débora. O que acontecia, então? Eu comecei a fazer exatamente o que a gente começa quando a gente tá começando uma coisa que a gente não sabe fazer. Que é olhar para as referências que você tem e copiar essas referências de algum jeito. E foi isso, né? Muito professor esse coque aqui, hein, gente? Muito coque da prof. E foi isso, né, que eu fiz. E aí, qual era a referência dessa mulher de negócios que vem pra falar no Instagram? Qual é a referência que você tem dessa mulher empreendedora que vem para as mídias sociais? Alguém que tem um terninho preto,
alguém que tem uma rotina altamente impactante em relação à alta performance e alguém que mostra riquezas, né? Era isso que morava dentro da minha referência. E aí, ao olhar pra isso, eu tava pensando que eu tava fudido e mal paga, né, meu povo? Porque assim, eu não tinha nenhuma rotina de alta performance tão altíssima assim, eu não tinha nenhuma riqueza pra mostrar, eu não uso terninho preto. Eu ainda não... Eu tomava água no copo e agora sim, agora eu tenho feito as duas coisas. Eu tenho tomado água na minha garrafa, da Shopee, de R$29,90, 3 garrafas. E tenho tomado água na minha taça de linha exclusiva feita para comemoração de algum dos aniversários da rainha. Na minha taça lindíssima. Então eu tenho feito as duas coisas. E aí, então, assim, o que eu ia fazer naquele momento, né? Reparo na francesinha. Eu comecei por onde se começa. O que você faz? Qual a primeira coisa que você faz? Na segunda-feira você posta aquela foto do café da manhã, com aquele cafezinho saindo da fumaça, aquela frase motivacional, pra mostrar pras pessoas que você sabe pra onde você tá indo, sem fazer a mínima noção do que você vai fazer durante a semana pra lidar com a tua noite mal dormida, com a tua ansiedade, com a tua falta de foco, com essa desesperança, né? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer hoje? Por onde eu começo essa merda toda? Mas estamos postando a xicrinha de café, a frase motivacional, com a fumacinha saindo, com aquelas músicas pentelésimas. Mais um dia pra agradecer. Aquela música chatonilda, né? Que você vai escutando. Ela é legal, mas você escuta tanto que ela fica chata. E aquele cuidado de você ser politicamente correta pra não magoar ninguém gregos troianos. Então eu tava dentro de mim sentindo esse rebuliço e fora de mim postando a xicrinha de café com a música Mais um Dia pra Agradecer. Muito bem. Além de postar a motivacional da manhã, né, com a xicrinha do café, ainda tem que postar o treino, tá pago, né? Então, assim, ainda tinha muitas postagens dos meus pezinhos andando pelo quintal, pisando na grama, porque ainda tem isso, né? Você tem que ainda postar o pezinho na grama. Paula, que tá aqui, me mandou um vídeo agora, hoje de manhã, e eu acabei de assistir, da Cris Guerra. Eu acho que vale muito a pena colocar o ponto de vista da Cris nessa live, né? Já vou colocar pra entender que gaiola que a gente tá presa. Aí eu postava, assim, o treino que tá pago, postava o café da manhã com a frase motivacional e postava os meus 1.500 resumos feitos ainda nessa tecnologia chamada papel sulfite. Lógico que eu ainda já tenho ainda mais essa tecnologia do tablet com a canetinha bonitinha tecnológica, mas ainda muitas coisas são feitas nessa tecnologia de ponta, que é da ponta da caneta no papel. E aí postava os meus resumos, etc, etc, e me achando, assim, a musa que tava superando a pandemia. Muito bem. Enquanto eu postava isso, eu aprendi a postar, né? Aprendi a fazer um vídeo, uma live, um reels, um trick-trick, coisa. Aí aprendi a fazer. E algumas pessoas mandaram mensagem assim pra mim. Ai, Ellen, que legal, você tá me inspirando. Eu, entendi por que as pessoas postam, né? Porque de fato alguém se inspira nisso. Mas fiquei bem preocupada, porque fiquei me sentindo uma farsa. Eu tava destruída e tava... a partir daquele destruimento, eu ainda tava inspirando alguém. Então aquilo me fazia sentir uma farsa. Com o passar do tempo, eu mapeei o fenômeno dessa sensação de ser uma farsa, e a gente pode falar disso nas nossas lives. Quero falar disso nas lives. E foi péssimo. Só que aí eu tava entendendo que aquele personagem tava dando certo, né? Eu precisava conversar com as pessoas, precisava entender o que eu ia fazer, eu precisava vender coisas, precisava sustentar minha família. E aí eu fiz uma live pra contar o quanto a vida poderia ser inspiradora, você poderia passar pelos seus obstáculos da vida de forma leve, e abrir essa live pra falar deste assunto. Eis que se não quando, no meio da live, quando eu estou falando, né, da minha nova vida, do meu altas performance, dos estrolhares, dos meus xícaras de cafés, eu falei, ai gente, sabe por que eu faço isso? E a resposta que eu tinha preparado é: eu faço isso porque a gente tem que dar a volta por cima, porque a gente merece o melhor da vida. E eu ia grudar esse discurso motivacional meritocrata, assim, na sequência da minha explicação do porquê que eu tava fazendo aquilo. E eu fui tomada por um sentimento de dor, assim, entre um choro e uma angústia. E eu acabei confessando numa live
que, sabe por que eu faço isso? Eu faço isso pra nunca mais ninguém me humilhar. Então eu carregava uma sensação de humilhação forte, por conta de todas as exigências que eu não dei conta, né, de suprir. E eu fiz contato com um sentimento de humilhação muito grande, assim. Tinha um chega engatado na minha garganta que era... sabe por que eu quero me dar bem na vida agora? O que, traduzindo, né, o que estava acontecendo naquela hora. Sabe por que eu quero fazer meu negócio acontecer? Que eu quero ter dinheiro? Que eu quero ser reconhecida? Que eu quero ser livre e rica? Que eu quero me dar bem? Porque eu nunca mais quero passar por algumas coisas que eu já passei para continuar no emprego. Então, para continuar trabalhando, eu aguentei uma gerente que era insuportável e que falava que eu não era ninguém sem a empresa. Para continuar sendo amada, eu ultrapassei todos os meus limites e tive que lidar com situações muito desagradáveis, assim, de me permitir essa invasão das pessoas. Para continuar sendo admirada, eu tive que fazer a vidinha perfeita, daquela que posta o café da manhã com a frase motivacional, porque dava medo, né? Mostrar a fraqueza, mostrar a vulnerabilidade, mostrar a fragilidade. E aí nessa live eu fiz todas as confissões de fragilidade, porque eu comecei a achar pesado demais carregar uma Ellen perfeita para inspirar alguém. Se eu tivesse que inspirar alguém, seria por conta da superação da minha dor, que estava ali declarada naquele momento. Já viveram isso? Faz sentido isso pra vocês? E a partir daquela declaração de dor, né, de eu me sinto uma bosta, eu tô trabalhando atrás do meu guarda-roupa, eu não sei se vou conseguir fazer um negócio dar certo nessa pandemia, eu tô com raiva, eu tô com medo, então a partir dessa confissão, assim, eu tô irritada que a minha casa tá lotada, porque eu já trabalhava alguns períodos em home office, mas aí as minhas crianças iam pra escola, meu marido saía, e eu ficava, né, na paz do meu lar. E de repente não tava mais na paz, as crianças ficaram. E aí aquela correria pra cada um ter um quarto, cada um ter um computador. E mãe, não sei o que lá, e mãe, não sei o que lá, aquela chamação de mãe o tempo todo. Eles almoçavam na escola, porque eles ficavam das 8 às 15, porque a escola dele era uma escola bilíngue, então eles ficavam nessa escola que tinha horário de escola internacional. E eles acabavam não ficando mais, né, então tinha o almoço pra fazer. Ainda tinha o apoio ao meu marido. Então, assim, um saco, né? Um saco. A casa estava um caos, a situação estava um caos, eu estava me sentindo uma bosta e estava tudo terrível. E eu falei isso na live. Que naquele tempo parecia impossível de falar. E nesse dia que eu falei isso, eu recebi muitas mensagens de muita gente que ouviu a live e falava: eu também passo por isso, Ellen. Eu também me sinto mal, eu também me sinto uma farsa, eu também acho que eu não sou boa o suficiente. Eu fico com medo de não dar certo, de depender das pessoas. Eu tenho vergonha de aparecer no vídeo. Eu não sei o que falar. Eu não acho que eu tô pronta. Eu acho que essa exposição é um absurdo. Eu me sinto aquela blogueirinha ridícula. Eu não acho que esse é meu lugar. Eu me sinto burra. E aí vieram todas as confissões de todo mundo, assim, das mulheres que estavam me ouvindo. E uma das primeiras vezes na vida que eu não me senti sozinha. Eu nunca mais me senti sozinha. Eu e Juliette. Estou no primeiro lugar do palco do povo. Só não era isso, né? Só que não. Eu nunca mais tinha me sentido sozinha porque existiam muitas mulheres que sentiam o que eu sentia. Então essa minha colocada de boca no trombone aí trouxe muita revelação de muitas mulheres sentindo isso. Queria saber se já se sentiram assim, se faz sentido, se você também esconde as suas vulnerabilidades, se você tem medo de parecer, sei lá, inadequada, burra, velha, desencaixada desse momento. Você tem medo de se expor, tem medo da opinião das pessoas. O que acontece aí, tá? Vai me contando, por gentileza, que eu quero saber de você enquanto eu termino a prosa. E a partir dessa live, né, a partir dessa live de confissão que eu acabei de contar pra vocês, você é maravilhosa, você também, Érica. A partir disso, eu entendi que eu tinha muito a fazer, porque daí quando as mulheres começaram a me contar isso, existe uma teoria dentro de psicodrama que chama teoria de papéis. E por meio da teoria de papéis, eu entendi que eu podia ensinar uma coisa que pudesse colaborar para que aquelas mulheres sobrevivessem àquela dor toda que elas estavam sentindo, e eu também. Porque foi pra onde eu corri para poder acalmar o meu sentimento, né? E eu podia colaborar de algum jeito com aquele massacre emocional
que travava as empreendedoras naquele momento. E comecei a fazer live a partir desses temas, né? A partir disso, a partir de, deixa eu te contar que eu também sinto, deixa eu te contar que foi difícil pra mim, deixa eu te contar como que eu fiz pra superar, deixa eu te contar, nesse livro tem isso aqui que me ajudou, nessa teoria tem isso aqui que me ajudou. E fui fazendo uma curadoria entre informação e ensinar a partir da vulnerabilidade, não mais da mulher perfeita, né? A partir da dor. E foi muito sensacional, foi muito massa. Você é muito especial, você também, Natalina. Foi muito legal, assim, sabe? Mulherada aprendendo. Eu lembro que na época, uma das coisas que eu mais ensinava a fazer era a mulher mandar tomar no cu, era ótimo, né? Fala teu cu e continua. Mulherada soltando a voz. Não é por acaso que nessa minha parede tem esse belíssimo microfone, porque é o que eu te convido pra fazer, né? Soltar a voz. Mulherada soltando a voz, destravando. E aí elas vieram pro primeiro workshop que eu fiz a R$39, se não me engano, que era Sobrevivendo ao Efeito Vírus, onde eu trazia algumas teorias importantes pra trabalhar a inteligência emocional, pra essa empreendedora sobreviver àquele transtorno todo que eu estava vivendo, né? E aí, minha filha, só escuta, titia, vendei-les R$700. Aí eu vendi os workshops R$700. Menina do céu, a hora que eu vendi os R$700, eu fiquei muito indignada. Primeiro sentimento que eu fui tomada, essas pessoas estão malucas de pôr dinheiro nisso, né? Gente, nada louca. Porque lembra que tinha uma não suficiência? Depois disso eu dei uma aula linda, incrível, maravilhosa. Morri de desespero, suei, passei mal, fiquei sem dormir, fiquei 3 dias montando material. Montei um troço muito maior do que precisava, né, como sempre, nos próximos 2 anos disso que eu tô contando. E foi lindo. Quando eu vendi R$700, aquelas mulheres se emocionaram, choraram, transformaram. E naquela semana elas venderam mais, elas foram mais leves, elas colocaram mais limite. Quando aconteceu isso, eu pensei, obrigada a Deus. Você me colocou no lugar certo. Eu amei fazer. E eu fiz esse dinheiro atrás do meu guarda-roupa, sem sair de casa, pela janelinha do Instagram. E eu pensei, se eu faço R$700, se eu fizer bastantão, eu faço 7 mil. Se eu faço 7 mil, eu posso fazer 70 mil. Se eu faço 70 mil, eu posso fazer 600 mil. E fiquei deslumbrada com essa possibilidade de monetizar o que eu sabia fazer tão bem. E aconteceu. Em 7 meses eu vendi R$100 mil, aprendi a vender. E montei um curso e vendi R$100 mil pra essa mulherada que tava na minha frente. E era só o começo de uma aventura belíssima, porque convivendo com vocês, o que eu fui entendendo? Convivendo com você, eu fui entendendo que somos todas farinhas do mesmo saco. Tudo que doía no meu peito e me impedia de avançar também dói no seu peito. Tudo que eu tive que curar em mim com 23 anos de processo terapêutico, muita leitura, muito estudo, muito psicodrama na minha vida, também dói em você e também é possível de curar em você. E aí eu entendi a grande missão, assim, por que Deus tinha me dado uma filha mulher e qual era o meu legado, o que era o meu chamado pra vocês, né? O meu chamado era ser livre e rica e junto com isso criar a legião de mulheres livres e ricas, que é isso que eu faço todos os dias aqui. E essa série de lives de 1 centímetro por dia vem com esse propósito, criar uma legião de mulheres livres e ricas. A gente vai ter live segundas, quartas e sextas, 19 horas por 2 semanas. Depois eu quero dar uma série de aulas pra vocês dentro do Zoom, segundas, quartas e sextas também na primeira semana de abril. Depois eu quero dar pra vocês uma imersão chamada Produto Lucrativo. Uma imersão chamada Produtividade Lucrativa. E nessa imersão Produtividade Lucrativa eu quero contar pra vocês alguns fatores importantes que impedem a venda e você ter a vida mais equilibrada vendendo. E quero juntar tudo isso, né, organizar tudo isso pra vocês em conteúdos belíssimos, para que a gente possa dar um próximo passo, porque a minha missão contigo vai ser formatar um serviço lucrativo, que foi isso que eu consegui fazer. Desde o começo da pandemia até agora, o que eu fiz, eu não vendo produto físico, eu vendo serviço. Então eu consegui entender o que eu faço, entender como eu faço o que eu faço, entender e poder ensinar pra você o que eu faço. E isso tudo foi virando uma metodologia. De tanto eu olhar o projeto das mulheres, de tanto eu corrigir esses projetos, de tanto supervisionar projetos, de tanto ensinar vocês a destravarem, né? Nesses 4 anos já vendi 1 milhão em 4 anos. Já formei, nós já somos mais de 500... Ah, obrigada, amor. Somos mais de 500 alunas.
E nos cursos gravados, mais todas as mentorias que eu faço, mais as mentorias de empresa. Então, assim, somos uma pequena legião já, graças a Deus. E aí, o que eu imaginei? Ó, a Pamela tá aqui, que é uma das minhas alunas, que pra quem a gente olhou pro projeto dela, né? Então, o que eu entendi que eu sei fazer? Eu sei pegar, por exemplo, o projeto da Pamela. Posso contar, Pamela? Fala aí que se eu posso contar, daí eu já conto. Me conta se eu posso contar. Posso contar, claro, tá. Então, assim, o que aconteceu? O que eu entendi que eu sei fazer? Eu entendi que eu sei fazer e 4 anos depois foi o projeto da Pamela mesmo que eu fiz, assim, que foi o ponto de exclamação pra eu tomar essa decisão que eu tomei agora. Eu sei, a Pamela a Pamela tem uma formação que atualmente é uma formação de diarista de sucesso. Mas nem sempre foi assim. Ela e a Sueli são sócias, nem sempre foi assim. Ela tinha uma assinatura. Era uma assinatura com várias aulas que ensinava a questão do... Ensinava as mulheres serem diaristas. As mulheres que trabalhavam com limpeza melhoravam a sua performance e as que queriam trabalhar com limpeza eram diaristas. Então elas tinham aulas, você pagava um valor mensal de R$97 e tinha acesso a quase 200 aulas que ensinava do parafuso, a bomba atômica, tudo quanto é assunto que você precisava para ser uma diarista de sucesso. E aí, mesmo assim, e um grupo que elas tinham mais de 350 pessoas. E mesmo com tudo isso, elas estavam numa venda naquele mês de R$1.200. E aí elas sentiram, né? Nossa, tem alguma coisa errada, porque nosso produto é bom, nós somos ótimos, as alunas amam, mas por que nós não estamos vendendo? Então essa era a pergunta, assim, sabe? O que acontece? Tô limpando a câmera. O que acontece que não estamos vendendo? O que você passa? O que você passa, Brasil? O que você passa? E aí, eu fui palestrar, elas me conheceram e aí entramos em contato, né? Eu entrei em contato com elas e aí nesse contato a gente começou a entender o que estava acontecendo no momento atual e eu tracei uma mentoria para elas de 4 encontros pra gente falar exatamente do produto. Era bem pontual, assim. Vamos revisar esse produto e vamos achar um jeito de você vender esse produto e eu vou supervisionar essa venda. Pronto. E elas vieram com esse produto. O produto é belíssimo, mas precisava de fato passar por uma organização. A gente trouxe uma nova ordem, um novo nome, metodologia, passo a passo. Entendemos o benefício do produto, as transformações do produto, entendemos a promessa do produto. Entendemos tudo do produto, assim, sabe? Foi a coisa mais linda do mundo. E pra elas, o que aconteceu? Elas começaram a olhar para as coisas com mais clareza, assim. Ellen era exatamente isso que eu queria falar, mas não sabia como. Ellen era assim que a gente queria fazer, mas a gente não tava organizando. E é assim mesmo, gente. A gente tá dentro do nosso conteúdo. Olha aqui eu dentro do meu conteúdo. Eu tô dentro. Quem tá de fora consegue ver, quem tá dentro não consegue ver. É como se você estivesse dentro de uma garrafa e quisesse ver o rótulo. Você tá no lugar mais íntimo da garrafa que é dentro, mas o rótulo você não consegue ver. Era a mesma coisa que acontecia com as gurias. E aí a gente foi vendo isso. Resultado. Mudamos o preço do produto de 97 para 500. E ao invés de vender 12 unidades, que era o que elas estavam vendendo, elas venderam 52 unidades de R$500, fizeram mais de R$20.000 com essa reforma. A turma vai se formar, né? A primeira turma se forma agora, dia 27 de abril, e eu tive a honra de ser convidada para palestrar para essa turma que está sendo formada agora. E quando eu passei por essa experiência com elas e fui relembrando todas as experiências que eu tinha passado, eu entendi que eu sabia desenhar serviço. Que era a minha capacidade de professora, lembra? De metodologia científica. Que eu escutava uma coisa, catava aquela coisa e sabia organizar aquela coisa, e aquilo que parecia muito subjetivo, muito sem forma, porque é isso que vocês falam, né? Que vem de serviço. Ellen, eu não sei direito o que falar, eu sei tanta coisa, mas não sei o que ensinar, eu não sei por onde eu começo, não sei o que eu posso prometer. Então, todas essas dores eu entendi, acho que de tanto fazer projeto com os meus alunos, de pesquisa de campo, de mandar pro comitê de ética, assim, sabe? Que foram anos, assim, sei lá, 10 anos lidando com isso. Eu entendi que o teu negócio, ele é um projeto que tem que estar todo redondinho, maravilhoso e lindo para que ele possa ser lucrativo. Que olhar pro teu serviço, né? Olhar para aquilo que você faz e transformar isso num serviço altamente lucrativo era meu talento. Que eu demorei muito pra perceber que era um talento, por quê? Olha o pulo da gata. Porque eu faço com muita facilidade.
E se eu faço com muita facilidade, como diz Cris Guerra, né? Modéstia às favas. Se eu faço com muita facilidade, a gente passa por uma percepção que o outro também faz. Porque aquilo é tão fácil que você não acredita que a outra pessoa não sabe fazer. É como aquelas pessoas que têm muito talento pra organizar coisas. Por exemplo, Pamela, que trabalha com organização. Eu sou péssima pra organizar. Se eu tiver que dobrar 2 meias, na terceira eu tô com depressão. Né? Se eu tiver que arrumar um guarda-roupa, no momento da segunda porta, eu caio dura, com a boca torta, com a mão torta. Se eu tiver que ajeitar uma gaveta de um garfo, eu tenho taquicardia, eu babo. Eu tenho uma coisa que não tenho. Não dá. Porque eu odeio. Ao passo que quem faz com facilidade... a pessoa que faz com facilidade, eu lembro que quando a personal organizer veio arrumar meu escritório, ela chegou nessa minha estante que tem aqui do lado, que era um terror, e aquilo ficou lindo, com cara de capa de revista. E eu falei, Jesus Cristo, como que ela conseguiu essa proeza? Porque ela tem facilidade. E a dificuldade dela era pra cobrar pra organizar. Porque pra ela é tão fácil que parece que nem dá pra ser cobrado. Que é o grande dom. Pra mim, olhar pra você e entender o que tá na sua cabeça em relação ao serviço, e organizar isso num serviço lucrativo é tão fácil que não parecia dom. Parecia que eu ia te enganar se eu cobrasse de você. E isso eu fui acordando nos últimos 4 anos, né? Lembra que o meu trabalho me cura e cura você e cura a mim? Fui entendendo nesses 4 anos. E entendi que o grande barato da vida é eu te ajudar a formatar serviços lucrativos, que é o que eu quero fazer na turma que vai abrir em abril. Eu quero te ajudar nessas lives da semana. 3 lives da semana, 3 semana que vem, 3 aulas dentro do Zoom e a imersão, para você despertar a sua consciência para entender se de fato você deseja ter um produto lucrativo e deseja pagar o preço para que esse produto faça de você uma mulher livre e rica. Entendendo isso, o seu próximo passo é vir para a turma, essa turma de serviço lucrativo, e a partir disso eu poder te ajudar a formatar esse serviço, tá? Começamos hoje, damos o primeiro passo de 1 centímetro por dia hoje. E para dar esse passo, eu quero falar com você. Faz sentido, gente? Estão na mesma página de tudo isso que eu falei até agora? O que você compreendeu? O que fica bom pra você? Vai comentando aí se tem algum insight, se você entendeu alguma coisa, do tipo, Ellen, não entendi o negócio aqui. E aí eu trouxe pra vocês hoje nessa figurete aqui, que eu adoro, que foi a figurete que eu usei pra fazer uma palestra na semana passada, acho que na quinta-feira passada. Eu dei uma palestra pra um grupo de empresárias e empreendedoras e já foi resultado do mapeamento disso, dessa gaiola dourada que eu trouxe pra vocês hoje. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: você está presa numa gaiola dourada. E quero te dizer o que é estar presa numa gaiola dourada. A gaiola dourada é aquele espaço que tem um certo conforto, tem uma certa proteção, é bom de ficar ali dentro, mas não passa de uma gaiola. Tipo, não se iluda. Tá bom aí, mas é só uma gaiolinha. Tá bom aí, mas é só um pedacinho do mundo inteiro. Tá bom aí, mas você está pequena de ficar ali. Então eu entendi que as empreendedoras, por conta da mentalidade, por conta de serem atravessadas por uma cultura do patriarcado, por conta de experiências às vezes mal sucedidas, elas viviam num lugar pequeno, né? Numa pequenice. E essa pequenice parece que era o universo inteiro delas. E que elas até sabiam que existia um mundo lá fora, mas nem sabiam como chegar nesse mundo lá fora. E aí eu formatei o meu trabalho dos últimos 4 anos a destravar essa mentalidade dessa mulher empreendedora. E entendi que o grande 90-10, escuta o que eu tô te falando, empreendedorismo 90-10. 90% é a sua cabeça e 10% é a técnica. Me dediquei a fazer o destrave, seu negócio, com 90% de destrave, para que você possa, para que eu pudesse plantar a semente da técnica de produtividade, de vendas, num terreno fértil. Porque eu tinha começado o trabalho, o contrário, eu tinha ensinado muita produtividade e muita técnica de vendas, só que mesmo ensinando muito e muito bem, não tinha cabimento, assim, sabe? As pessoas não faziam o que eu falava. Porque eu fui entendendo que eu tinha plantado numa cabecinha com umas crenças muito apequenadas, que deixava essa mulher nessa gaiola. E quando eu tô falando isso, gente, eu não tô falando isso pra você. Olha, sua cabeça é pequena, sua crença é cagada. Eu tô falando sobre mim também. Esse ano eu vou ser sua aluna. Já vou me programar aqui pra abril, fazer parte da sua turma. Eu te quero, dona Érica.
A Erika tem uma história muito legal, assim, das lives, né? A Erika vem assistindo lives há muito tempo. E desde que ela começou, já passou da hora de ser sua aluna. Vem, meu amor, vem. Ai, ela já fez uma percussão muito legal. Travou, gente? Travou, destravou, travado, falando, tamo com... Travou. E agora? Me conta aí quando destravar, tá? Vou ficar cantando aqui a música. Tchá, 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 na, 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 tchá. Na, 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 tchá, ni, 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 no, no. Destravou? Destravou. Acho que destravou agora, né? Eu acho que já destravou. Então, o que que acontece? Voltou, maravilhoso. Fiz um print de tela, meu telefone ficou nervoso. Voltou, maravilhoso. Então, o que que acontece? Acontece que eu fui entendendo... Mapeei aqui pra vocês os 4 pontos que eu mais escuto de todas as alunas que eu mentoro, que eu desenvolvo, todas as minhas alunas que vendem um serviço, elas moram na gaiolinha nesses lugares. Ah, eu tava falando, né? Quando eu falo sobre trava, eu não tô falando da sua, eu tô falando da minha também. E tô te falando que... Aí acho que vale a pena comentar esse vídeo da Cris Guerra, que eu acabei de assistir. Que a gente é humana e gente. Que eu acho que já basta na sua vida você ficar angustiada com a vida perfeita que aparece nas mídias sociais. E aí o que vale pensar é assim, que foi a sacada da Cris que eu achei ótima. Ela disse o seguinte: sempre que você abre o Instagram, você sai daqui... Ela não falou bem assim, mas eu interpretei assim. Sempre que você abre o Instagram, você sai daqui com a certeza que alguma coisa errada você tá fazendo. Então, se você abrir um Instagram, por exemplo, sobre como se vestir para fazer uma live e gerar credibilidade, com certeza eu vou concluir que esse coque eu não poderia estar usando, que essa camisa não sei das quantas, que esse batom tá fora do tom da minha paleta, que essa corrente tá ruim. Então, isso aqui tá ruim. Se a gente assiste muita coisa sobre alimentação, por exemplo, e você tá adorando a comida plant-based plant, não sei te falar, que é comida só de planta, você vai descobrir que você come tudo errado, que você não come planta suficiente, que você come bicho, que comer bicho é um absurdo, que você tem um cadáver na sua barriga, que você tá toda cagada. Se você vai olhar a maquiagem, você vai descobrir que a sua maquiagem é ruim, que a sua marca é ruim, que você não sabe maquiar, que é uma bosta. Se você vai olhar empreendedorismo feminino, você vai descobrir que você tem que ser a leoa, a girafa, a águia, ou sei lá que animalzinho você tem que ser aí da sua vida. E que a tua mãe era uma merda, que engatou em você, teu pai era extremamente autoritário, que por isso que você não ganha dinheiro, que tua mãe era ruim. Aí você vai descobrir que tem alguma coisa lá muito errada na tua vida. Então, assim, a gente só entra aqui pra descobrir que nós estamos fazendo tudo errado. E eu quero te contar que essa ideia de que existe um lugar perfeito para estar, uma dica maravilhosa para aprender, um guru impecável para te ensinar, e que existe um grande segredo para que você possa alavancar e que você não sabe desse segredo ainda, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. O que eu ensino para as alunas, eu tenho alunas que já vieram de 1 curso, 2 cursos, 10 cursos, 5 cursos. E a diferença do que eu falo para elas do que eu não falo é que eu acompanho elas fazendo. Eu olho, personalizado, acompanho o capo na mão. E quando elas falam, mas o curso do fulano de tal disse isso. Tá, mas o fulano de tal tem esse resultado? O fulano de tal não tem esse resultado. Então manda ele cagar. Não escuta. Mas a minha contadora falou isso. Tá, mas a contadora faz isso que você quer fazer? Não, não faz. Manda ela cagar. Mas no livro que eu li lá do fulano de tal, tá dizendo que não pode fazer assim. Tudo bem, mas esse é seu jeito? Não, esse não é seu jeito. Então você vai fazer do seu jeito. Eu vi que o grande barato do meu trabalho é assim, vamos rasgar os manuaizinhos pequenos manuais de merdas e vamos fazer alguma coisa autoral, de verdade, verdadeira. Eu acho que é esse o grande barato, assim. E também eu acho que tem uma coisa do meu trabalho que vai te tirar de um lugar ruim, que é a ideia... Não, eu tô olhando aqui pra baixo porque olha aqui que eu fiz esquema pra falar com vocês hoje. Que é a ideia, assim, de um salvador, assim, sabe? Existe alguém que vai te tirar daí, desse lugar e vai te salvar. Não é que existe. Não é que existe. Não é que existe. Olha o que a menina tá dizendo. Na verdade, cada pessoa diz uma coisa, mas as redes sociais, se a gente não filtra, enlouquecemos. Muito bem.
E aí, assim, se a gente não filtra, enlouquece. Mas como filtrar também, né? Será que o que eu tô filtrando, eu tô filtrando certo? Será que não era bem ali que era pra acreditar? Será que não era ali? Até pra usar filtro nós estamos ruim, né? De filtrar as coisas. Já embaralhou tanto que até pra saber que filtro que usa tá difícil. E também tenho pra te falar que não existe um salvador. E aí eu quero entrar nesses 4 pontos. Pra que essa seja a nossa live 1. Pra que na quarta-feira a gente faça a live 2. E eu tenho pra te contar o nome das lives, que vai ser linda. Live 1 de hoje, a Gaiola Dourada da Empreendedora. Live 2. Descubra por que a mulher boazinha não enriquece. Live 3. Os 3 pilares da produtividade lucrativa. Live 4. Agenda blindada. Como equilibrar a vida da mulher empreendedora. Live 5. As 5 características do serviço lucrativo. E live 6, como sobreviver a um não na hora de vender. Depois disso, a gente tem 3 aulas. Depois disso, tem uma imersão. E depois disso, aí se você quiser dar o próximo passo, eu vou te ajudar a fazer um serviço altamente lucrativo, tá? Essa boazinha sou eu, então venha. Amores, mulheres boazinhas não enriquecem. Então, assim, nós vamos acabar com as boazinhas a partir de hoje. Quem fica na gaiolinha dourada é a boazinha, viu? Não vamos acabar com isso. Então, o que eu mapeei da gaiola dourada? A gaiola dourada da empreendedora faz com que você, ao iniciar o seu trabalho, você fique com muita insegurança. Porque você não tem referência de como começa. E aí também tem um detalhinho que é agradar as pessoas. Eu passei por isso. Quando eu vim a primeira vez aqui pra falar nas lives, eu tinha que falar o que estava referenciado no livro, o que todo mundo concordava, o que eu podia provar de acordo com a ciência. E tinha coisas que eu queria falar só porque eu tinha vivido. Mas eu achava que aquilo que eu tinha que falar só porque eu tinha vivido não me dava autoridade suficiente. E eu podia parecer limitada, burra, sem saber o que eu tava falando. Esse começo, que você tenta fazer seu negócio, e que você quer fazer um negócio a partir de um lugar politicamente correto, para agradar as pessoas, e não decepcionar ninguém, e não parecer burra, e não, sei lá o quê. Preciso te mandar uma mensagem no direct. Me manda, gata. Me manda uma mensagem no direct. Esse começo que você faz. Lembra que eu filmei a xicrinha de café? Porque todo mundo fazia? Meu, ele é muito desesperador. Ele é muito desesperador. Ele é muito agoniante. Eu não queria postar o café, eu achava enfadonho, mas todo mundo tava postando. E aí eu acabei postando o café. Eu tinha vontade de falar assim, cara, eu não quero nem tomar essa merda desse café. Eu tô desesperada, não sei por onde começar. Agora, como que a pessoa que vai ensinar fala que não sabe por onde começar? Eu não sei por onde começar, o meu momento atual. Vamos olhar aqui, você consegue ver que eu tenho uma escadinha aqui do lado? Ó, eu tenho uma escadinha aqui. No meu degrau, eu não sei por onde começar, mas no seu degrau, eu sei por onde você tem que começar, porque eu já passei por esse degrau. E eu não tinha essa percepção que eu poderia te ajudar a andar o degrau que eu já tinha subido. Eu achava que eu tinha que ser perfeita pra poder falar alguma coisa. E esse é o primeiro lugar de trava, essa é a primeira gaiola. E aí, todos esses temas que eu tô trazendo hoje, só pra você mapear, a gente vai entrar, aprofundar em cada live, tá? E aí, isso leva a outro lugar também, que acaba sendo a gaiola dourada, que a gente acaba se protegendo, que é a tomada de decisão. Quantas decisões você tem que tomar por dia? Quantas? Danadinha essa gaiola, né, Cris? Quantas decisões? Eu vejo assim, é impressionante isso. Vocês falam assim pra mim, ô Ellen, qual coisa isso um combo de aula, vários vicinhos. Tá, eu não sei qual desse serviço aqui eu vendo primeiro. Tudo bem, então assim, qual que tá mais pronto? Ah, tá tudo igual. Qual que é mais fácil de vender? Ah, tá tudo igual. Tá, então só escolhe. Você escolhe um e tirou, então sorteia no papelzinho assim, Rose. É só escolher, já que tá tudo igual. Ai, Ellen, mas se eu escolher esse, eu deixo de fazer isso. Se eu escolher isso, eu abro mão disso. E aí fica nesse tretetê de ter que abrir mão daquilo que não foi escolhido. E vira um apego eterno por aquilo que não foi escolhido. E uma falta de foco eterna para entender qual é o próximo passo que você tem que dar no projeto escolhido para agora. Tem projetos que você vai fazer que não é um projeto para a tua vida inteira. Mas que tem que ser feito agora, porque ele vai desenvolver em você várias habilidades importantes.
Ele vai te ensinar a vender, se posicionar, comunicar, fazer live, fazer pitch, fazer post. E você tem que aprender isso, gata. Então vamos aprender ligeiro, o projeto que você escolher é rápido. Mas a tomada de decisão, ela fica engatada. Por quê? Porque como a empreendedora tem uma sensação de estou atrasada, porque se sente velha, porque deveria estar começando isso há 10 anos atrás, ela não pode errar. E se ela não pode errar, ela fica dourando pílula de decisão a vida inteira. Quero te contar que você não está atrasada. Que o momento atual é sempre perfeito. E Deus é bom o tempo todo. Então, o que você precisa é só entender por onde vai começar agora. E que esse projeto você vai se dedicar a ele, começo, meio e fim, para entender como que foi implantar todas as fases do projeto. E que se você concluir que não é mais esse projeto que você quer fazer, não faça. Se você concluir que teve coisas que você aprendeu que você quer fazer de novo, faça. Se você concluiu que aquilo que você fez foi bom para aprender e para continuar vai ter que adaptar, vai ter que aperfeiçoar, ótimo, serviu. O que não dá é não tomar decisão. E o não tomar decisão é uma gaiolinha que você fica pra ser a boazinha, a que não desagrada ninguém, a que bonitinha que merece ser amada porque é bonitinha. E fica nesse rame-rame dessa gaiolinha que não faz você pra lugar nenhum. Além disso, passei todas essas, tô contando a partir dessa emoção de ter passado por isso, tá, gente? Outra gaiola também é essa gaiola de relacionamento de networking, e aí eu tive oportunidade de fazer isso. Eu tive uma mentora, eu tenho uma mentora que eu amo de paixão, que é a Paula Abreu, e essa mentora, na hora que a primeira vez que eu fui falar com ela, eu gaguejava, tremia, chorava, porque eu não tava acreditando que aquele ser humano tinha me dado um pouquinho de atenção. E ela foi super generosa. E eu olhava pra ela como se ela fosse uma deusa. A primeira vez que eu sentei à mesa pra jantar com ela, que foi na mentoria de Angra dos Reis, eu já tinha entrado na mentoria dela, já tinha aprendido algumas técnicas de vendas, daquilo que eu fazia meio na intuição, eu tinha aprendido a formatar, eu tinha vendido 60 mil em 2 meses, e tinha ido pra Angra dos Reis no encontro presencial da mentoria. Quando eu sentei com ela, eu passava mal, assim, sabe? De tremer, porque parecia que eu tava perto de uma deusa, de uma perfeição, a quem eu instituía poder. Por que isso é uma gaiola? Porque se você pega e olha pra outra pessoa e institui poder a ela, porque ela só tá naquele lugar porque ela sabe tudo aquilo que ela sabe, e você olha pra você e você se sente iniciante, a tendência é você se comparar e se achar uma merda. A tendência é você falar, ih, mas eu tô muito no começo disso. Gente, muito assim, até eu acho que eu nem vou chegar lá. E acaba tendo um nó em relação a você instituir muito poder às pessoas, sem entender que você também é importante e relevante naquilo que você está fazendo para agora. Para a pessoa que você está fazendo. Para minha aluna que estava começando, que tinha muito acesso a mim, que podia conversar comigo, que tinha meu WhatsApp, que precisava de mais carinho, cuidado, mais proximidade, que tinha um investimento mais limitado para colocar na mesa, eu era a deusa dela. Porque eu tava ajudando ela a fazer aquilo. Quando eu olhava pra Paula, eu me achava um cocô. Porque ela era tão maior e eu era tão pequena. E eu não tomava posse do que eu podia ser, de fato, a grande professora que essa pessoa que tava começando precisaria. Isso acaba enosando a gente e a gente acaba instituindo poder ao outro, sem entender o próprio poder. Então, veja, alguém está pedindo por um milagre agora. E esse milagre é o teu trabalho. É o que está dentro de você, do jeito que tá. É do jeito que tá. Ajeita para poder falar, faz um tópicozinho para poder conversar. E põe no mundo, pelo amor de Deus. Porque senão não vai. Aí você para de se comparar. Aí você começa a fazer perguntas importantes para os seus professores, mentores. Olha, eu acho que... Vamos ver se é igual o tablet. No tablet, ai, gente, olha isso! Que lindo! Olha. Ai, pera que eu já vou parar o compartilhamento para vocês poderem ver. E aí você se coloca num lugar de muito pequenez. Isso tipo, deixa dentro da gaiolinha. E o último assunto que a gente vai falar é sobre delegar. O quanto que você não delega para as pessoas o que é das pessoas. Você não delega as obrigações dos seus filhos, está sobrecarregado na sua casa. Você não delega a obrigação do seu marido. Você não delega as suas coisas que você tem que fazer, como o que é prioridade, o que não é prioridade. Você não faz a gestão disso. E isso vai embololando, porque você jura por Deus que você pode salvar o mundo. Que você tem dificuldade de dizer não e que isso está virando um caos.
Alguém de vocês se identificou com alguma dessas gaiolas douradas? Se sim, por gentileza, me manda um emoji. Só pra eu entender que não estou só nessa caminhada. E o que a gente vai fazer a partir de agora é exatamente contar pra você como lidar com cada uma desses entraves, né? Na quarta-feira, Filha Boazinha, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Vou falar um pouquinho sobre esse agradar todo mundo, vou me aprofundar disso. Na sexta-feira, os pilares da produtividade, a gente vai falar um pouco de prioridade, de delegar. Sobre o não, a gente vai falar um pouco desse lugar de autoridade. Então, assim, montei essa introdução pra desenrolar pra vocês nas próximas 6 lives e 3 aulas, pra gente ir pra imersão já desenroladinha, e a partir da imersão a gente poder entender como que formata esse serviço lucrativo, que é o serviço que vai fazer você ser livre e rica, né? Que é o grande barato de você ser livre e rica. Olhando pra tudo isso, vamos ver se vai dar certo. Olhando pra tudo isso, qual é o insight que você tem? Ai, que lindo, fogos! Qual é o insight que você tem? Acho que assim também faz um negocinho. Olha que lindo. Qual é o insight que você tem a partir de tudo isso que a gente falou? Acho que tem um negócio que faz balão, cai balão. Vamos ver. Conta pra mim, Ellen, escutando você falar, eu entendo que, eu penso que, eu sinto que. Me conta. Fogos de artifício. Tenho que cair balão. Como que eu faço que cai balão? Somos farinha do mesmo saco? Sim, somos todas iguais, farinha do mesmo saco. Aonde que o quanto você tá precisando de fato de um serviço lucrativo, né? Organizar suas coisas, organizar seus saberes num passo a passo, uma metodologia, que você possa se sentir de fato, né? Esse milagre na vida de alguém, essa solução que alguém precisa, que você possa colocar tudo que você aprendeu pra jogo, pra criar um mundo melhor, que é o mundo que você quer viver, né? Me conta sobre isso aqui nos comentários, que insights que você tenha poderosos, o que você quer, né? Como você quer se ver daqui 5 anos. E se de fato faz sentido pra você entender que sim, que você pode sim formatar um serviço, e isso pode te alavancar o seu ato de empreender. Essa live vai ficar gravada por 24 horas. Depois disso, essa live não vai mais estar disponível aqui no Instagram. E aí, para que você possa ter, para que você possa receber todos os avisos das lives, lá no link da minha bio lá na bio tem um link que te coloca dentro de um grupo. Esse grupo chama Produtividade Lucrativa, que é o nome da nossa imersão. E aí você entra no grupo, vai receber notificações das lives. Se por acaso eu produzir algum material, você vai receber o material que eu produzi. E depois você vai receber os links do Zoom pra gente poder ir pra imersão. Poder ir pras aulas do Zoom. E depois disso, acesso à imersão, tá? Então, o grupo é aberto. Você pode comentar lá. Eu sou muito, muito rigorosa com o grupo, assim, sabe? Ele fica aberto, você pode fazer tua pergunta, pode fazer tua pergunta, eu vou responder pra você. Você pode mandar as suas questões, pode contar a sua história. O que não vai poder é assim, bom dia, boa tarde, boa noite, joguinho, coisinha, eu arranco do grupo mesmo. Então eu espero que você venha e possa aproveitar tudo isso, tá? Eu tenho um áudio que eu faço uma vez por semana, e hoje é dia de áudio, hoje eu mando. Ele tá aqui no chatzinho, tá no link da minha bio pra você entrar no grupo. E a gente vai formatar essa legião de mulheres livres e ricas a partir de um serviço altamente lucrativo, tá? Eu vou contar pra vocês o que é o serviço lucrativo, quais são os pilares que eu identifiquei, né? E quero deixar pra encerrar essa live o compromisso de acordar todos os dias e trazer um caminho de liberdade pra essas mulheres, tá? É isso que eu quero fazer. Mulheres boazinhas não enriquecem, a gente tem que trazer um pouquinho de veneno pra essas mulheres, que eu acho que é isso, né? Quebrar um pouquinho algumas coisas. Te ensinar a escutar a voz do seu desejo. Que bom, Cris. Escutar você poder ouvir a voz do seu desejo.
você poder formatar um negócio a partir dos seus termos, desde a hora do formato do produto até a hora que você vende esse produto. E você poder ter um jeito, uma metodologia de fazer isso de forma consistente e que traga resultados, tá? E eu faço isso por mim, faço isso pela minha filha, que eu abro o caminho para que ela possa ser cada vez mais autoral, livre, rica, incrível. E quero fazer isso de mão dada com você, certo? Obrigada por hoje, um beijo no seu coração. Mensagens no direct são aceitas. Comenta aqui o que você pensou de tudo isso. Assiste essa live se você puder, porque em 24 horas ela vai para uma página. Ela vai para um lugar que você poderá acessar, mas tem que estar dentro do grupo para pegar o acesso para os lugares da página que a gente vai ajeitar as lives, tá? Obrigada por hoje. Beijo no coração. E a gente se encontra na quarta-feira às 19 horas. Sim! Nós escutamos com alguém maravilhoso me mostrando o caminho. Ai, que lindo. A gente encurta, maravilhoso. Na quarta-feira, só na quarta-feira em especial, nessa quarta, a gente vai fazer a live às 18, tá? Porque 19 horas eu começo a dar mentoria de gestora ágil. Então a gente vai entrar às 18 na quarta-feira. E na sexta-feira a gente entra às 19, certo? Beijo no coração, obrigada por hoje. A gente se encontra quarta.